Turma, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar alguns jogos que eu vi de Exterminador do Futuro. Então, eu vou meio que fazer uma linha cronológica aí. Não vou abordar os jogos todos, mas eu vou falar de maneira geral, né? Começando aí pelos jogos que eu vi, assim, que eu coloco como jogos de qualidade, tá? E chegando aos jogos atuais aí e uma nova versão que tá chegando no mercado em setembro, tá bom? Então vamos começar, gente. Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, certo? Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, Exterminador do Futuro não é segredo para ninguém que seja um grande filme. Pelo menos o primeiro e o segundo, né? Feitos aí por James Cameron. James Cameron é um diretor de cinema que fez filmes muito bacanas como Aliens, O Resgate, a franquia aí do Exterminador do Futuro e mesmo Avatar, que por mais que seja um roteiro meio raso assim, a animação é incrível. Ok, começando aí pelo mundo dos jogos aí, as primeiras versões do Exterminador do Futuro para os videogames que eu acredito que seja interessante, né, pra gente poder levantar a questão aqui, comentar entre a gente aqui, é o do Mega Drive, tá? Ele é, se não me engano, em 90, por volta desses anos aí. 1990, por aí, tá? É um jogo bem difícil. Você tem algumas vidas aí, ou só tem uma vida, não tenho certeza. Eu acho que deve ter 3 vidas. Não tem continue, não. Você tem que rodar pelo jogo inteiro aí e ir enfrentando as ameaças da Skynet, tá? Você começa aí no futuro de longínquo, né? De 1997, comparado a 1984, ia ter uma grande guerra aí e as pessoas, o ser humano seria ameaçado pela Skynet, tá? Viver em miséria, viver em uma forma assim de escravidão. Aí seria a relação inversa aí do homem com a máquina. Aí você tá nesse cenário, você vai enfrentar os robôs da Skynet, vai viajar pelo tempo e vai voltar aí por 1984, né? Esse ano aí, tá? E o que acontece? Você tem que salvar Sarah Connor porque ela vai ser mãe do John Connor, né? Pra quem já viu o filme, sabe que tem um BO no meio da história do primeiro filme que é meio que um ciclo, né? Existe um ciclo aí de causa e efeito. Não vou dizer que é eterno, mas é mais ou menos isso, tá? Eu não sei também, pode ter alterações aí. Enfim, tá? O que acontece, gente? Você começa procurando por Sarah Connor. Você acha ela na boate, o robô vai atrás de você e você precisa fugir. Acaba que a polícia chega e você precisa fugir de novo. Enfim, aí acontece que depois que você vai pra delegacia, você salva Sarah Connor e vocês fogem até o momento que o robô acha de vocês, tá? Sim, essa é a história do filme. O jogo é um jogo que segue as premissas de questão de gráfico, mecânicas de tiro da época, saltos, tudo que era bem, vamos dizer assim, característico dos jogos, assim, que tem um certo nível de qualidade, feitos pela Sega, né? Ok, as versões de Nintendo, o primeiro jogo da Nintendo, você pode esquecer, não vale a pena. É assim, não tem qualidade o jogo, tá? É assim, um jogo muito aquém, pra falar a verdade. O jogo do Sega CD é uma versão melhorada do Terminator do Mega Drive, mas é 1000 vezes melhor. Assim, a trilha sonora, as armas que vai aparecendo pra você. Então, assim, fora as outras mecânicas e cenários que vai aparecendo, possibilidades. Continua com a dificuldade do Mega Drive, né? Sendo difícil, mas não tanto quanto o do Mega Drive normal, porque o Sega CD aqui dispõe de uma mecânica bem mais, vamos dizer assim, bem desenvolvida, né? Tanto é que um dos melhores jogos, assim, do Sega CD e é o Terminator, tá? Ok, trilha sonora é impecável. Depois dessa versão que a gente tá vendo aí, vai ter uma versão que vai queimar o filme do Terminator, que é o Terminator 2, feito pela LJN. O jogo, a skin do personagem é terrível. As mecânicas de tiro é terrível. Você atira muito e quase não mata o personagem. E o Terminator, assim, ele... Cara,
é muito fraco. Em vista do que é o T-800, porra, o T-800 é um tanque de guerra, sacou? Só que em forma de homem, ou máquina, né? Então assim, é uma estrutura que é feita para poder matar. Ok? Combinado? Bacana. Então, gente, só que aqui é muito atrapalhada. Tem a estágio da moto lá que todo mundo fala e realmente é bem complicado, sabe? É muito truncado você pilotar a moto aqui no jogo do Terminator 2. É um jogo, assim, de qualidade questionável, assim. Você vai ter muita dor de cabeça com esse jogo do Super Nintendo, sacou? Do Super Nintendo, Mega Drive, tanto para as duas plataformas, tá bom? O que pode se salvar um pouco, é o jogo do Nintendo 8 bits, Terminator 2. Ele é bem melhor do que o do Super Nintendo, do Mega Drive, tá? Você consegue jogar ele assim, entendendo como é que funciona as mecânicas do jogo. Dá pra jogar tranquilo. Um jogo mediano, tá? Não é um jogo assim que eu vou falar, ah, meu Deus, mas que jogo. Mas por trazer, né, a história aí do Terminator, ele consegue fazer pra quem é fã, né, vai curtir o jogo sim, tá? Vai gostar do jogo. Tá. Gente, depois do segundo filme, eu tô pra falar que não teve filme bom de Exterminador do Futuro, tá? Até hoje não vi, não tem. Tá um pouquinho melhor aí é aquele Salvation. Tem o ator que fez o Batman, Christian Bale, né? Ele faz aí o Terminator Salvation, junto com o cara que fez o Clash of Titans, né? Ele é um ator meio inexpressivo, mas enfim, é ele, tá? Ele fez Avatar também, ele foi o protagonista do Avatar, mas enfim. Gente, não teve outro filme de qualidade de Terminator, Exterminador do Futuro, depois do segundo. Só um filme mediano aí que é o Terminator Salvation, beleza? Ok. Então, gente, o que acontece? Os jogos, eu vou te falar que mais ou menos foram assim, tá? Depois do segundo jogo, os jogos foram assim muito fracos. O que se superou aí foi que eu joguei que eu descobri que era uma boa versão do Mega Drive, que é como que chama? Robocop vs Terminator. Esse jogo aqui, eu acho que quem escreveu o roteiro foi o Frank Miller, não tenho certeza, mas é um jogaço, assim, questão de mecânica, traz o melhor que tem do Mega Drive, assim, cara. Tanto que o jogo tem um nível de animação incrível, superior ao do jogo do Super Nintendo, tá? E o som é incrível, o jogo é incrível, a mecânica do jogo é incrível, entendeu? Os personagens, as skins dos personagens, da animação, tudo assim é assim, de surpreender. O Mega Drive aí fez um trabalho assim incrível, tá? O pessoal da SEGA aí fez um trabalho incrível aí para o jogo do Robocop Terminator, tá? E você aí tem a missão de enfrentar a Skynet no papel aí do Alex Murphy, que é agora vulgo Robocop, né? Sofreu um acidente, virou um ciborgue e sabe que a Skynet quer tomar conta de tudo, entendeu? Então você precisa ir enfrentando as estruturas da Skynet para poder tirar ela da jogada, sacou? É um jogo, assim, que é 1000 vezes melhor do que a própria história do Robocop vs Terminator. Mas é muito mais, tá, gente? É muito mais. Nossa senhora, o jogo é incrível. Assim, para os jogos de plataforma, assim, é um jogaço, tá? Mostra muito bem o que é a Skynet, assim, o Terminator, os T-800, a ameaça que eles fazem, são, assim, máquinas de matar, tá? Máquinas, assim, de eliminar pessoas. Enfim, depois de alguns anos, teve um jogo que eu descobri há pouco tempo, que chama-se Terminator Resistance. Esse jogo, gente, ele foi lançado em 2019. E ele tem uma mecânica parecida com a do Robocop, que é um jogo mais de história, tá? Um jogo de sobrevivência, um jogo mais de história. É um jogo que vai te obrigar a ter parcimônia, ter cuidado ao jogar. Não é um jogo de tiro normal, porque ele lembra um pouquinho, não vou dizer que é claro que não chega próximo disso, tá? Porque é um jogo de história.
mas passa uma ideia de jogo de sobrevivência, passa uma ideia de jogo de stealth, um pouco disso, bem de longe comparado ao jogo do Alien Isolation, tá, gente? É só pra vocês tirarem uma ideia, tá bom? Porque você está aqui no papel de um resistente, né? Um soldado da resistência contra a Skynet, tá? Um cenário muito ameaçador, a Skynet está tomando conta de tudo. Então nós vamos ver aí um jogo que traz a temática do terror de você sobreviver no mundo com a Skynet, tá? Você precisa ter algumas armas que são bem características ali daquele cenário, mas as máquinas são muito hostis. Ela tem o objetivo de eliminar a raça humana, entendeu? Eliminar mesmo, sacou? E você precisa lutar contra ela porque para sua sobrevivência, e se caso conseguir fazer um estrago para que ela não volte a existir, né? Tanto é que a ideia dos viajantes do tempo que vão para o passado para poder enfrentar a criação aí da Skynet, né? Sendo que ela muda de origem de tempo em tempo, né, gente? Mas enfim, é Skynet. Tá? Então, gente, qual que é o lance? Você vai ter as armas daquele cenário, você precisa sobreviver, tem missões normais, as pequenas missões, e tem as outras missões que são fechadas na missão principal do jogo, tá, gente? Então, um jogo me pareceu interessante, que acredite se quiser, né? Eles fizeram o Robocop Rogue City, tá? Mas não por isso que é a surpresa, mas eles fizeram um jogo de filme que era do Rambo, essa desenvolvedora, e o jogo é muito péssimo, beleza? Só que depois de um certo tempo, elas conseguiram desenvolver esse jogo incrível aí do Terminator Resistance e depois Robocop Rogue City. Todos os dois jogos trazem a temática da história dos filmes em que eles fazem parte. E comparado aos jogos de filmes, né, que antigamente eram uma verdadeira chacota. Hoje nem tantas pessoas fazem jogos de filmes porque, assim, não tem um bom histórico, né? Entendeu? Então, o negócio é meio complicado, tá? Mas enfim, gente. Eu não terminei o jogo ainda. Eu tenho que ir zerar ele pra poder entender como é que funciona o jogo. Beleza? Ok. Bacana. Qual que é o lance, gente? Depois desse jogo, uma desenvolvedora, tem até saber o nome dela. Depois, se for o caso, antes de terminar o vídeo, eu faço um adendo aí. Pra poder colocar o nome da desenvolvedora. Ela lançou aí, vai lançar para a data de 5 de setembro de 2025, um jogo chamado Terminator 2D No Fate, tá? E é um jogo que eu estou no hype. Por quê? Quando eu for mostrar aqui para vocês vão entender mais ou menos por que eu tô no hype. A qualidade do jogo é de surpreender, tá? Enfim, vamos pro vídeo. Cara, quando eu vi esse trailer do Terminator 2D No Fate, foi uma surpresa danada, porque trazia aquele visual dos jogos antigos do Mega Drive, né? Com toda aquela ideia que eles tinham lá dos anos 90, entendeu? Então, assim, pra quem viu essa fase, viu esse jogo, jogou esses jogos da época, vai ter uma surpresa danada, entendeu? Vai ter uma surpresa danada, porque ele tem tudo daqueles jogos de plataforma parecido com Contra, parecido com Metal Slug. Não é parecido, né? Mas tem as skins parecidas aí com jogos de ação da época, entendeu? Só que, né, a gente vai ver os personagens que são, acredito que seja do Terminator 2, tá? Então você vai enfrentar o T-1000, você vai jogar aí com o T-800, tá? Você vai ter essas versões e... Bom, até onde eu sei é isso, beleza? Até onde eu sei é isso. O jogo, cara, não tem muito o que falar por enquanto, porque não joguei, não vi, não tem como saber, né? Só pelo trailer eu tô imaginando aqui. Às vezes acontecer, falar, não, o jogo não é bom, enfim, me enganei, né? Acontece.
bola pra frente, tá bom? Mas, vamos dizer assim, uma possível boa notícia, um dos jogos, eu que tanto gosto de jogos indies, né? Esses desenvolvedores que lançam esses jogos assim, que fazem uma surpresa pra gente, eu acho que é uma boa notícia, tá bom? Não sei o que vocês acham, vocês comentam aí comigo aí do vídeo que eu tô passando, beleza? Turma, eu não sei se tem um outro jogo que vocês gostam de Terminator, que vocês já viu outra coisa interessante além desses que eu já te falei. Comenta aqui comigo se vocês têm algo para poder compartilhar dessa temática aqui. Fala o que vocês acharam aí, se vocês curtiram o vídeo e tudo mais. Comenta aqui comigo, beleza? Enfim, é isso. Então, turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do Terminator, dessa coletânea que eu fiz aí, tá? Se você tem algum jogo assim do Terminator que você achou interessante que eu postei aqui, comenta aí aqui embaixo se você quer que faça uma review, uma coisa assim, tá? E depois eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.